Alô, meus amigos, alô, irmãos, estamos aqui mais uma vez numa transmissão ao vivo para vocês aqui pelo Facebook. Depois nós vamos editar essa live e também estará disponível no YouTube. Desde já, feliz Páscoa a todos, que Deus abençoe cada um que estiver assistindo essa live. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre a Páscoa e a Páscoa dos cristãos, e tenho certeza que será muito útil para edificar a vida de quem estiver ouvindo. E conosco está aí o nosso irmão, amigo, o evangelista Carlos Alberto, que vai se apresentar aqui, né, falar um pouquinho o que ele quiser. Fique à vontade, irmão. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo, pai, professor, pastor, missionário Armando Arede. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E com certeza é um prazer, mais uma vez, estar com o irmão aí, dividindo essa live, né, dividindo os nossos conhecimentos e repassando aí para as pessoas que precisam, que necessitam entender a palavra de Deus. E hoje, num assunto bastante especial para todos nós, que é a Páscoa. Desde já eu quero desejar uma feliz Páscoa aí no próximo domingo para todos os irmãos e que nesse estudo de hoje, nessa palavra, nessa mensagem, né, o nome do Senhor possa ser glorificado através daquilo que nós vamos buscar o conhecimento aqui do Espírito Santo de Deus. E eu creio que ele já está conosco e aqueles que se propor, aquele que dedicar um tempo a ouvir, vai ser abençoado em nome de Jesus, eu creio. Amém, irmão. Nós também estamos muito felizes de estar aí com o irmão, também desejamos assim todo sucesso para o irmão, para a sua família. Há muito tempo nós não fazíamos uma live, né, irmão? É Então verdade, espero né? que realmente essa live seja uma benção. Quem quiser pode deixar nos comentários aqui, vamos estar acompanhando. O irmão consegue ver aí os comentários também, né? Creio que Tranquilo. sim, creio que sim. Já já vou dar uma mais Tá bom. verificada. Então, irmão, esse dia é uma sexta-feira, né? Nós respeitamos muito os católicos e entendemos e estamos aqui somente para explicar o que é a Páscoa, e esse é o nosso objetivo. E desde já gostaríamos que você estivesse aí, você que estivesse ouvindo, pudesse estar com a sua Bíblia também, pudesse acompanhar aí todas as passagens que nós estaremos falando, e com certeza vai, vai edificar muito a sua vida, como eu já disse. Quero também mandar um abraço para todos os meus amigos, os meus irmãos de todas as igrejas, denominações, são amigos que eu tenho na Assembleia de Deus, amigos que eu tenho na religião batista, amigos católicos, enfim, a todos aqueles que estiverem assistindo aí essa live, que possam estar aí curtindo, né? Comentando, compartilhando a nossa live em outros grupos. Daqui a pouquinho eu vou estar também aqui compartilhando essa live. Não sei nem se vai dar para fazer isso agora, mas daqui a pouco Verdade. eu vou tentar aqui compartilhar o máximo que eu puder, porque eu sei que vai ser muito bom para todos que estão aí ligadinhos aqui na nossa live, nosso perfil agora no Facebook e também aí no perfil do irmão também. Eu sei que o irmão depois vai compartilhar. Já estou compartilhando. Já está compartilhando, né? Isso. Vamos estar aqui agora abrindo aqui. Eu estou aqui com Vou o meu compartilhar celular. agora lá no famoso Fala Araruama. O povo também precisa entender aí na palavra de Deus, né? Opa, ali é bom, com Então certeza. já está lá, então. Já está lá no Fala Araruama. Que Deus possa abençoar todos vocês aí do Fala Araruama que está acompanhando aí, que já começam a acompanhar aí a nossa live. Eu creio que vai ser bênção a sua chegada por aqui. E aqueles que têm desejo de aprender, de conhecer, com certeza podemos fazer uma parceria. Não é isso, pastor? Amém, amém, irmão. Tenho certeza que todos estão aí muito ligadinhos, né? Eu vou fazer uma trocazinha aqui. Deixa eu ver aqui, vai ficar melhor aqui para assumir um pouquinho esse pato que fica em cima. Eu acho aqui Tá. que assim Interessante. só um pouquinho o símbolo ali do StreamYard, né? Que é uma Boa ideia. plataforma muito boa, né, irmão? Muito Muito prática, a boa. gente
a gente aprende muita coisa aqui com relação à internet, e graças a Deus hoje a internet está boa, tanto para mim como para o irmão. A imagem do irmão está ótima aqui, eu estou vendo aqui no celular também. O irmão está um autêntico galã aqui. Então, e as nossas lives sempre são descontraídas, né? Para quem estiver assistindo aí, são lives sempre descontraídas, apesar que há muito tempo que nós não fazemos uma, tivemos aí algumas situações, né? De trabalho também. Verdade. Enfim, mas agora nós estamos aqui novamente. Tá? Então, eu acho que já são 7 horas e 11 minutos, eu acho que já podemos entrar direto ao assunto. Eu não sei se o irmão quer começar ou eu posso iniciar aqui Maravilha, alguma irmão. coisa. Pode começar aí, pastor. Amém. Eu quero dizer a todos também que o irmão é muito benevolente, gosta de me chamar de pastor, mas eu não pastoreio nenhuma igreja. Também gosto, às vezes... Até daqui a pouquinho. Não, isso aí não, irmão. Eu acho que... Veja bem, apesar que o pastor, né, é algo muito importante na vida de um cristão, né? E eu sempre entendi assim. E eu vejo quanto o meu pastor, aliás, envio até um abraço ali para o pastor Arildo, da Igreja Batista, que possa aí continuar sendo abençoado, né? Já tem sido uma bênção o seu ministério, possa ser mais abençoado ainda. Então, aqui, vamos ler aqui... Pastor Armando, Oi. Qual foi o maior, nos últimos 2000 anos, qual foi o maior professor que nós já tivemos na face da Terra? Sem dúvida, né? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então pronto, ele era chamado de mestre, o nosso professor. Então, o irmão Armando Arede, com certeza, o pastor Armando Arede é um professor, é um mestre e é um missionário hoje, né, fazendo um trabalho nas redes sociais, tecnológico, né? Estamos usufruindo da tecnologia que a internet nos proporciona para estar levando essa mensagem. Pastor, eu me adaptei muito bem quando Deus direcionou o homem para que eu fosse consagrado a evangelista. Eu senti isso de Deus. Por quê? Porque eu sinto que é esse o trabalho que eu tenho chamado e que eu tenho feito na internet. Não tenho feito ainda da maneira que eu quero, mas eu creio que está para começar, acho que está de bom tamanho e a tendência é crescer. Amém? Da mesma forma, meu irmão. O irmão está sendo bem modesto, né? Porque nós sabemos o trabalho sério do irmão ali na rádio A Face de Deus, há muitos anos, as pregações que o irmão faz nas igrejas, sempre convidado, né? Sempre levando uma palavra muito gloriosa, e isso é muito importante. E a nossa missão é essa, né, irmão? É levar a palavra de Deus, seja de que forma for, seja aonde for, seja nos asilos, seja nos presídios, seja na igreja, seja na internet, enfim, isso que é importante. E com isso o povo de Deus vai sendo edificado, com isso as pessoas vão se convertendo. Tivemos e ainda temos muitos frutos que estão sendo aí dados por Deus devido à nossa, vamos dizer assim, a nossa pregação, né? Então, amém. Que Deus continue assim abençoando cada vez mais o irmão no seu ministério. Bom, então vamos dar um início aqui. Muita gente, assim, para começar, né? Tem muita gente que pensa que... Vamos começar bem no básico mesmo, né? Tem muita gente que pensa que a Páscoa é coelhinho, ovo de chocolate, não é? Nem entende por que existe essa festa cristã, vamos dizer assim, né? Então, esse mês a gente comemora o quê? A libertação do pecado. Eu posso dizer assim. Como assim? Através de um sacrifício feito na cruz do Calvário. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Claro que nós vamos estar aqui daqui a pouco falando também o porquê, né? Lá atrás, esse termo Páscoa, enfim. Então, o que nós fazemos? Nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, né? A sua vitória,
sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Isso, exatamente isso o que é a Páscoa para o cristão hoje, né? Agora nós precisamos entender como é que começou isso aí, o que realmente se passou aí nesses milhares de anos aí. Então, nós temos aí um começo ali na escravidão do Egito, quando o povo sendo escravizado, né, pelos egípcios, o povo hebreu. O que Deus teve? A misericórdia. Então, ele teve a misericórdia daquele povo, decidiu libertá-lo, né, através de Moisés. Mas aí o que aconteceu? O faraó não queria deixar o povo ir embora. Aí vieram as pragas, né, uma atrás da outra, e o faraó endureceu o coração, não queria deixar aquele povo sair ali do Egito. E a última praga, né, a pior praga que Deus fez, foi a última, ele decidiu ferir todos os primogênitos do Egito como uma forma de castigo. E disse: se você não soltar o meu povo, não deixar meu povo ir para a terra prometida, eu vou matar todos os primogênitos, inclusive o próprio filho do faraó. Tá? Então, desde esse momento, Deus deu uma ordem assim para cada família, né, que eles deveriam sacrificar um cordeiro. Então, por quê? Porque aí teriam a proteção de Deus. Esse povo que fizesse isso, sacrificasse cordeiro e o seu sangue fosse ali aspergido, marcado, né? O sangue do cordeiro na porta daquela família, não aconteceria nada com aquela família. Então, esse termo aí vem o termo Páscoa. O que significa Páscoa? Significa, no hebraico, pessar, pular além da marca, passar por cima ou poupar. Então, sendo assim, eles foram protegidos da condenação e da morte do sangue do cordeiro morto. Então, assim, resumidamente, é isso que aconteceu. Então, para concluir aqui esse raciocínio, esse início, né, da nossa live aqui, muitos anos depois, o que aconteceu? Deus enviou seu filho Jesus, que foi o cordeiro para ser morto na cruz. E seu sangue aspergido sobre os nossos pecados nos traz o quê? A salvação, a proteção, o livramento e a vida, podemos dizer assim. Então, a Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade. Porém, todos nós pecamos, desobedecemos. Com isso, nós fomos condenados à morte eterna. E assim como nós não podemos apagar essa dívida, precisamos de um cordeiro puro, sem pecado, para nos livrar da condenação do inferno. E esse cordeiro é o próprio Jesus Cristo, que veio, que nos libertou do pecado através da sua morte, da ressurreição, trazendo para cada um de nós que cresce nele a vida eterna. Então, é algo muito maravilhoso, irmãos, irmão Carlos Alberto, a Páscoa, a nossa visão, realmente, o que é a Páscoa, a visão cristã, seja em qualquer religião cristã, esta é a visão correta. Todas as igrejas e denominações cristãs pensam assim também. E, inclusive, nós vamos estar falando aqui o que é esse coelho da Páscoa aí, né, irmão? Esse ovo. Então, nós vamos estar conversando sobre isso também, e assim todos poderão ficar mais antenados no que realmente significa a Páscoa. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o irmão pudesse falar alguma coisa também, e aí nós vamos complementando as ideias. É interessante, pastor, essa questão da Páscoa, que a gente vê aí uma forma meio até que maligna, né, sobre desvirtuar o que é a Páscoa.
Olha só, colocaram no lugar da Páscoa, no lugar do cordeiro, colocaram aí o coelhinho que bota ovo na Páscoa. Para começar, se coelho botasse ovo, seria a coelha. Né? Como o coelho não bota ovo, aí está completamente errado, está completamente fora do contexto. Né? Tudo, então a gente vê que não tem nada de Deus nessa história, é uma coisa só para desvirtuar a verdade, né? E a verdade a gente sabe que é o cordeiro que o irmão falou, o cordeiro pascual, o cordeiro que veio nos redimir de todos os pecados, iniquidade, transgressão, né? A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então, mais interessante que isso, pastor, eu sempre olho para os primórdios do Velho Testamento. Ali, naquela passagem, quando Adão e Eva pecaram, eu vejo algo muito interessante ali. Eles desobedeceram a Deus e pecaram. Ao pecar, eles se reconheceram envergonhados, um do outro e de Deus. Eles estavam envergonhados. Envergonhados, sem poder olhar um para o outro, eles foram até uma vegetal, uma árvore, e tiraram folhas e cozeram roupas para eles. Né? Só que as roupas, essas roupas de vegetal, de folha de vegetal, ela não cobriu as vergonhas dele. Então, o que Deus fez? Deus vai até um animal, com certeza sacrificou um animal, e eu creio que seja um cordeiro, tirou a pele, ou seja, o couro, ali Deus fez as vestes para cobrir a vergonha daquele casal. Então eu já vejo Jesus aí nesse cordeiro que morreu para cobrir a vergonha do casal de ser humano que havia um pecado e ali destituiu toda uma futura geração da glória de Deus. Então, Deus, desde esse primeiro momento, ele já começa a trabalhar nesse sentido. Quer ver algo interessante também, pastor? É quando Isaac ele foi sacrificar, quando Isaac foi ser sacrificado pelo seu pai Abraão. Abraão o levou até um monte para o sacrificar. Né? E aí a gente vê que Deus sempre vai provir um cordeiro, assim como ele proviu o cordeiro para a cobertura da vergonha. Não quero dizer que isso aí, essa questão lá de Adão e Eva, é uma visão minha. Não estou dizendo, eu nunca vi ninguém pregar, falar sobre isso, mas ontem, meditando na palavra, me veio essa questão, né? Então, eu creio que ali já foi sacrificado um cordeiro para cobrir a vergonha do homem. Aí, Abraão faz uma aliança com Deus, um pacto com Deus, e vai até um monte para sacrificar o seu filho. Levou a lenha, levou o cutelo, preparou o altar, preparou a fogueira, e aí o filho pergunta: pai, já está tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Deus proviu o cordeiro para aquele sacrifício, né? Quando chega, Deus faz tudo isso, né? Ele proviu o cordeiro nessas duas situações. Só que para salvar toda a humanidade, ou seja, para salvar não só o povo hebreu, não só o povo de Israel, o povo da Terra Santa, não só para salvar os judeus, mas todas as nações, todas as línguas, né? Toda a humanidade da Terra, Deus aí proviu o cordeiro que era o seu filho. Preparou para que ele fosse o cordeiro ao qual ia reverter, né, todo o seu sangue para a nossa salvação. Então, desde o começo do Velho Testamento, Deus já estava preparando tudo para que ele nos fosse restituído o poder de se salvar, porque, como a Bíblia diz, estávamos destituídos do céu, da glória de Deus, e assim Deus mandou o seu Filho para que fôssemos salvos, para a honra e para a glória dele, pastor. Amém, irmão. É muito interessante aí a colocação do irmão. Glória a Deus. E hoje não, foi ontem, se não me engano, ontem, eu estava ouvindo a Rádio Melodia, né? Então teve um debate exatamente sobre isso, sobre a Páscoa, o que era a Páscoa, como começou. E tinha ali um pastor batista, tinha um pastor da Assembleia, e tinha um outro líder que eu não estou lembrando agora. Então eles falaram muitas coisas ali muito interessantes, muito detalhadas. Logicamente, nós não temos assim, eu não anotei tudo, mas tem algumas coisas muito interessantes que depois eu fiquei meditando, né? Inclusive sobre essa parte aí desses ovos, né?
o irmão tem uma ideia, né? Lá no Egito, né? Os egípcios, e o deus Ra, que eles dizem, né? Ele nasceu de um ovo. Olha só, para eles. Brahma surgiu de um ovo de ouro. Olha só o paganismo aí entremeado, né? Nessa Páscoa aí. Então, houve assim vamos dizer assim, uma bagunça, né? Então, tem o coelho também. O que é o coelho? O coelho é um símbolo da fertilidade, certo? Então, ele já era conhecido aí, isso em várias religiões, a lebra era considerada uma divindade. Então, vê como é que o paganismo, infelizmente, veio assim a invadir essa data, invadir né, no sentido de deturpou muito a visão do que realmente é a Páscoa. Então, a minha preocupação, irmão, não é nem tanto conosco. Eu acho que eu, o irmão, todos os Verdade. cristãos realmente que conhecem a Bíblia sabem que isso aí de ovo de Páscoa é tudo uma tremenda bobagem. Mas me preocupa muito a visão das crianças, principalmente, Com que elas certeza. vão crescendo com aquele ovo de Páscoa, com aquele coelho, e acha que a Páscoa é só isso, que a Páscoa não é mais nada. De vez em quando elas até veem alguma coisa sobre Jesus, é uma coisa assim que me deixa triste e ao mesmo tempo preocupado, porque muitos pais não têm o conhecimento da importância da Páscoa e o que ela realmente significa para o cristão. Tem cristãos até mesmo que se dizem cristãos, se dizem de alguma religião cristã, mas que nunca se atentaram a esse fato e continuam ali ensinando para o filho: olha, o coelho chegou, a Páscoa é o coelho da Páscoa que faz a gente feliz. Mas, apesar de parecer uma grande brincadeira, né? A Porque coisa é até séria. mesmo talvez nós pais assim tenhamos em algum momento dado um ovo de Páscoa para alguém, mas não no sentido que o ovo vai significar algo, tem a ver com a Páscoa, não é verdade? Apenas um Quer chocolate. ver algo interessante, pastor? Quer ver algo interessante? Esse fato da Páscoa de Êxodo 12, né? Aconteceu lá na saída do Egito, né? Era uma preparação, a primeira Páscoa acontecendo ali. O povo hebreu, depois passando para todo o povo de Israel, ou seja, a nação judaica, eles guardam esse momento, eles celebram esse momento até os dias de hoje. Eles fazem tudo para manter, para guardar essa tradição. Quando a história do cristianismo e nós, né? Eles, infelizmente, os judeus, eles guardam até hoje sobre a questão do Êxodo 12, da saída do Egito. Alguns judeus não aceitaram a vinda de Jesus, não aceitaram o sacrifício de Jesus por nós, infelizmente. Mas, de alguma forma, a gente sabe que até os dias de hoje eles ainda guardam essa tradição. Quando a história começou a vir para o lado ocidental, aí já começaram a mudar a história. E o triste disso é que a gente vê que religiões de tradição para o mundo faz questão também de mudar a história, de mudar a tradição judaica, quer queira, goste ou não, eu goste ou não, o irmão goste ou não, os judeus foram a nação escolhida para que começasse toda a história. Então, parece que as pessoas num passado até bem recente, as pessoas faziam questão de abominar, de tentar tirar da história as coisas do judaísmo, que a gente sabe que tem erros, tem falhas, mas nós sabemos que a tradição, com certeza, precisa ser preservada e guardada. E eles conseguiram guardar essa tradição até os dias de hoje. Claro que até os dias de hoje eles guardam a tradição do Êxodo. Nós já avançamos e guardamos a tradição de 2000 anos atrás, quando Jesus passou a ser o Cordeiro de Deus. Porque lá o Cordeiro de Deus ele teve a função de alimentar, né,
na vida de cada família que ia sair do Egito. Né? E hoje a gente vê que o cordeiro, um cordeiro que Deus escolheu, o filho dele, ele serve para todas as nações. Olha que lindo, que maravilha, pastor. Irmão, o que acontece é o seguinte, a Páscoa para o judeu, ela já deixou de ser bíblica há muito tempo, né? Por quê? Porque, na realidade, o Jesus, né? O Senhor Jesus, ele é a verdadeira Páscoa. E já foi consumado lá na cruz. Então, o que acontece? Por esse motivo, nós podemos entender o seguinte, que no ano de 70 depois de Cristo, teve a destruição do Templo de Salomão. Isso. Então, o que acontece aí com a destruição do Templo de Salomão? Foi impedida a comemoração da Páscoa. Mas por quê? Porque deixou de ser válido. Porque os sacrifícios do Holocausto, que fazem parte da lei, né? Eles só poderiam ser realizados no templo e não em outro lugar. Portanto, a Páscoa já não existe mais para o judeu. Ele pode até... Pastor, de hoje, notícia de hoje. Eu estava agora há pouco no YouTube, e aí uma notícia de momento, assim, do dia de hoje. Duas ou três pessoas, duas pessoas de Israel tentaram sacrificar uma ovelha, né, um carneiro, lá no monte. E aí eles foram, a polícia apareceu e proibiu, tiraram eles de lá. Dois judeus querendo sacrificar um animal lá, e a gente sabe que hoje isso já é proibido, né? Como eu falei ainda agora, né? Para o próprio judeu, essa comemoração teria que ser no templo, né? Eu vou ler aqui. Verdade. Deixa eu pegar aqui o Êxodo capítulo 12, né? Para a gente ler algumas coisas aqui importantes. Deixa eu ver, eu já tinha aberto aqui. Aqui fala que ao 10, no mês 10, né, cada um tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Então, eu vou ler mais alguma coisa daqui a pouco, mas eu quero dizer o seguinte, o Êxodo capítulo 12, ele veio cheio de ordenanças. Então, naquela época, tinha que ter alguma coisa tinha que ser sacrificada para cobrir os pecados. Então, ele tinha guardar até o 10º dia, 4º dia deste mês, eu estou lendo aqui. Então, são muitos detalhes que eu ficaria aqui lendo todo o capítulo, é muita coisa. Então, aqui, por exemplo, diz que naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Olha só. Então, era todo um ritual, era uma coisa assim, muito, vamos dizer assim, muito cheio de significado, muito simbólico, né? Muito simbolismo, para que pudesse ser perdoados os pecados. E quando Jesus Cristo veio, aí sim, nós cristãos fomos contemplados, porque nós acreditamos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Ele é o próprio sacrifício. Ele é a própria ovelha, no caso, né? Aqui, ovelha não, aqui tem um outro nome, até me fugiu aqui o nome. O cordeiro, né? O próprio cordeiro. O próprio cordeiro que morreu por nós na cruz. Então, nós sempre comemoramos isso. E somos eternamente gratos a Deus por todo esse amor que Ele derramou e tem derramado sobre nós através dos séculos. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É verdade. Me veio algo interessante aqui agora na lembrança, que quando o povo de Israel, né, passou necessidade devido à seca,
né, e a fome, eles foram para o Egito em busca de alimento. E quando chegaram lá, encontraram, né, os filhos de Jacó encontraram lá o seu irmão José. E eu lembro que José, não estamos no texto dessa palavra, mas eu me lembro que José apresentou a sua família, os 12 irmãos, para o faraó, dizendo para ele: faraó, esses são meus irmãos, eles são pastores de ovelha, porque lá era mal visto, os pastores de ovelha eram mal vistos no Egito. Mas olha como é que eles são craques, eles têm o dom de Deus de guardar a tradição. Mesmo sendo mal visto, né? Criadores de ovelha ser mal visto no Egito naquela época, eles, na saída do Egito, depois de 430 anos, cada família tinha um cordeiro que tinha que ter, no mínimo, 1 ano de idade. Olha que coisa linda. E a gente sabe que eram milhões de hebreus, né, que estavam lá. E a Bíblia diz que cada família precisava ter um cordeiro para ser sacrificado, e esse cordeiro precisava ter, no mínimo, 1 ano de idade. Olha que coisa linda a gente vê quando um povo, né, que é temente a Deus, guarda as tradições. Eles guardaram a tradição para que isso pudesse acontecer. Que maravilha, pastor. Olha só, para adiantar um pouquinho aqui, em Êxodo 12 ainda, tem uma parte que diz aqui no versículo, a partir do versículo 21, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Ó, aí onde começou a Páscoa. Verdade, então, verdade. tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta em ambas as ombreiras. Então, vai por aí afora. E verdade. Aí começou a grande movimentação do povo, já se preparando para sair ali do Egito. E, graças a Deus, saiu. Muitas pessoas já viram essa história até na televisão, né? Já teve uma história aí numa TV aí, que passou a história de Moisés, a morte dos primogênitos e todas as pragas. Isso aí já temos filmes, temos na televisão, então até mesmo quem não é cristão conhece muito bem essa passagem. E ali foi a Páscoa, a primeira Páscoa, podemos dizer assim, né? A primeira comemoração da Páscoa foi essa. É verdade. E depois... Pois não, irmão, pode falar. E aí no versículo 24, eu estou vendo aqui, pastor, que diz assim, ó: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Olha só, é por isso que até os dias de hoje a gente continua aí guardando, né? Os cristãos devem guardar com certeza esse dia maravilhoso aí, que é o dia da Páscoa. Com certeza, irmão. Eu acho que são as duas datas assim muito comemoradas por nós cristãos. Seria o nascimento de Jesus, né, o Natal, assim como a Páscoa também. São duas datas muito importantes, são duas datas que relembram o grande sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, que foi algo terrível o que ele passou, e ele passou pela vontade do Pai, e todo cristão deve entender isso, deve entender que ele morreu por nós na cruz, o seu sangue foi derramado e nós não precisamos mais ficar sacrificando cordeiros, porque ele, o próprio Cordeiro de Deus, morreu por nós e, portanto, nós somos eternamente gratos, salvos pelo sangue de Jesus, pela fé que nós temos nesse Deus tão grandioso, pela fé que nós temos no Filho de Deus, Jesus, e que tem nos abençoado a cada momento. É isso, irmão. Eu acho que está mais do que dito aqui, resumido, não é verdade? Mas o irmão fala mais alguma coisa.
Maravilha, né? Então, eu estou aqui, pastor, com a Bíblia aberta também, em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. E é Lucas interessante, 20. isso, é interessante também a gente entrar aqui. Nós vamos ter na Bíblia várias passagens, né, que fala de Páscoa, mas me chama a atenção a Lucas 22 pela participação de Jesus no que seria, a partir da sua vida, a nova Páscoa, né? A nova forma de É. se comemorar a Páscoa. Então, é interessante também que a gente venha... É a festa dos pães asmos, né? Chamada de Páscoa. Verdade, verdade. Segundo a Bíblia aqui, que eu estou também vendo aqui no primeiro versículo do capítulo 22 de Lucas, que o irmão citou. É. Então, foi já nessa época, Jesus, o próprio Jesus, ele estava ali atento também a essa comemoração. Pastor, só ainda antes da gente entrar na nova Páscoa do próprio Jesus que morreu por nós, é interessante a gente ver alguns detalhes. É como a gente fala, né? São muitas coisas. Se a gente for ler tudo, se a gente for falar de tudo, a gente não vai ter, vai ocupar muito tempo aqui, e É isso não verdade. vai, né, de certa forma, as pessoas ela não têm assim a paciência. Nós Com certeza. gostamos da palavra, gostamos de estudar, gostamos de deixar o Espírito Santo nos lembrar das coisas, né? É interessante. Mas nem todas as pessoas têm essa facilidade, têm essa paciência, né? Mas é interessante a gente lembrar algumas coisas que é legal. Né? Hoje, se a gente falar assim, vamos matar um cordeiro, que a gente sabe que era o sacrifício do cordeiro, também era comer o cordeiro. Mas uma das ordenanças que tinha na época era se comer os pés, se comer as vísceras, se comer a cabeça. Claro que a carne também ia. Mas aí tem um outro detalhe que me chama a atenção, que diz a Bíblia que não poderia se quebrar, se partir nenhum dos ossos, nenhuma das juntas. Ou seja, eles tinham que tirar toda a carne, com muito cuidado, para que não se quebrasse. Que isso também era uma das coisas que aconteceria com Jesus quando foi sacrificado, né? Nenhum osso dele foi quebrado, como se cumpriu ali na cruz. Então, é muito interessante todos os detalhes. Só que a gente aqui não pode entrar em todos os detalhes, porque nós não temos tempo, não é isso, pastor? É verdade, irmão. Tem algumas coisas, muitas coisas muito interessantes que estão aqui na Bíblia, né? Tá. Inclusive, Lembrei de outro detalhe aqui, pastor. ou não? A carne precisava ser comida com ervas amargas e com pão asmo. Tem gente que vai na padaria, compra um pão, né? Não sei se já que acontece aí na sua família, mas aqui em casa eu ouço muito isso. Minha esposa passa na padaria, compra o pão, traz para casa, e quando ela morde, ela fala assim: esse pão não tá bom. O pão de hoje não tá bom. Imagina Acontece pão asmo, também. sem fermento. É verdade, né? O pão asmo é o pão sem fermento, né? Podemos dizer Exato, assim. é. Então, aqui, por exemplo, ainda em Lucas, nós lemos aqui a última Páscoa, a Santa Ceia. Então, nós lemos ali no versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazer os preparativos. Então ali eles prepararam a Páscoa, né, irmão? E foi É verdade. a última Páscoa aí de Jesus na Terra, e sabia disso, né? Porque ele disse assim, mais na frente, nós podemos ali ler no versículo 15, né? E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E ali foi a ceia, não é verdade? É Então, por verdade, isso né? que nesse domingo agora, a maioria das igrejas, né, estarão ali fazendo uma ceia,
a ceia do Senhor. Já pode ter até feito há 2 semanas atrás, mas essa ceia do Senhor, nesse domingo, ela é muito, assim, vai muito de encontro com a palavra de Deus, Verdade. porque realmente foi isso que aconteceu com Jesus. E essa comemoração ela tem sido repetida nas igrejas, damos graças a Deus por isso, e nós podemos ali estar comemorando, né, com Jesus, com os irmãos, nas nossas igrejas, cada um na sua denominação, e, portanto, seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar também, irmão, para falar algo muito importante que tem me vindo muito ao meu coração, que é o seguinte: a importância da igreja, já preguei isso, tem até há 1 semana atrás, mais ou menos, a importância da igreja na vida de um cristão. Então, eu vejo assim, irmão, mesmo aqueles que estão aí, talvez um pouco duvidosos, ainda com medo, mas vamos começar a pensar seriamente na nossa volta à igreja presencialmente, né? Apesar de que muitos aí já estão indo há algum tempo, com todos os cuidados, mas agora que, vamos dizer assim, a poeira baixou um bocado, vamos estar mais presenciais nas nossas igrejas, vamos estar ali participando mais dos cultos, sendo mais usados pelo Senhor. É muito importante. O ser humano, irmão, ele nasceu para viver em sociedade. Então, nós temos que estar com outros irmãos, conversando e participando dos trabalhos da nossa igreja. Então, a hora já é essa, e aqueles que estão aí um pouco afastados da sua igreja, por medo, por algum motivo, vamos Verdade. abraçar essa ideia agora, vamos colocar na mão de Deus as nossas vidas e vamos tomar decisão que será talvez a melhor decisão que você vai tomar, você que estiver ouvindo aí, esse ano, que é voltar presencialmente a frequentar a sua igreja, não somente online. Esse online é bom, mas o presencial é muito, mas muito, mas muito melhor. Não há comparação. É Vamos verdade. continuar pregando na internet, vamos continuar falando desse amor de Jesus, mas vamos estar ali como Jesus esteve aqui na terra com os discípulos, com os irmãos, presencialmente, falando um com os outros e tendo uma vida normal. Não é verdade? Nós já temos, Verdade. graças a Deus, nesse momento, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei, nós não sabemos. Muitas vezes nós já achávamos que a coisa já estava solucionada, mas parece que agora a poeira baixou um bocado, graças a Deus, e muitos cristãos já estão indo nas suas igrejas, estão aí vacinados, enfim, já está tudo voltando à normalidade. É esse o nosso desejo, e essa sempre foi e será a nossa oração, que tudo possa caminhar bem, que possamos ter a liberdade de poder falar desse Jesus. Esperamos também que os irmãos estejam atentos aí a todas as dificuldades que virão, infelizmente, irmão, daqui para frente, com mais força, porque nós teremos aí um ano de eleição, não sabemos o que vem depois, mas estamos aí orando para que Deus permita que possamos estar continuando nosso trabalho como missionários de Deus, que todo cristão deve ser, ou seja, levando a palavra livremente, um país democrático e cristão que é o nosso, comemorando a nossa Páscoa, comemorando o nosso Natal, tendo a felicidade de estar cada dia mais perto de Deus, pela vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida e pela oração, intercessão, principalmente dos irmãos. É isso. Deu vontade de falar aqui, eu acho que é importante sempre nós estarmos nisso. Com certeza. Há 2000 anos atrás, Paulo achava que a volta de Jesus já seria no seu tempo. E hoje chegou a nossa vez. Hoje nós temos essa convicção
de que está chegando, está se aproximando e pode ainda ser, no nosso tempo, a volta do Senhor Jesus. Então, é preciso estarmos em comunhão com os irmãos, é preciso estarmos sempre buscando a palavra de Deus, buscando Amém. a revelação do Senhor na Bíblia, porque tem pessoas que querem buscar revelação em todos os lugares, e todas as religiões eles acham que são iguais e que lá tem revelação. A revelação do Senhor, a revelação de Deus está na Bíblia, na palavra Amém, de irmão. Deus. É o único lugar Muito que bom. nós podemos encontrar resposta para os dias que vivemos. Agora, pastor, o irmão leu Amém. aí, Lucas 22, a partir do versículo 7, e aí eu estou vendo aqui algo interessante no versículo 10. Foge um pouco do nosso contexto, mas é um milagre, eu creio que é milagre de Deus, então é importante lembrar aqui, versículo 10 diz assim, e ele lhe disse, ou seja, Jesus disse para os seus discípulos que iam preparar a Páscoa, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Um homem levando um cântaro de água naqueles dias é algo que sai do contexto, é um milagre, porque a gente sabe que essa era uma função das mulheres fazer e não dos homens. Então, um homem carregando um cântaro de água. E ali esse homem ia ceder ou cedeu a sua casa para que acontecesse a Páscoa do tempo de Jesus. Que maravilha! Então, essa é uma Páscoa, né? Essa foi uma Páscoa em que nós tivemos a real presença do Cordeiro de Deus, fazendo ali Amém. a sua parte, participando. Então, a partir do versículo 14, né, aí a gente vai ter um melhor entendimento do que foi isso. E diz assim, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele estavam os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis até que se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e o havendo dado graça, disse, tomai, reparti-o entre vós. Aqui, nesse 17, algo me chama a atenção também, que hoje eu vejo, e eu discordo um pouco, irmão, quando a Santa Ceia, cara, eu não discordo assim comigo, está saindo agora porque, não sei porquê, está saindo agora. Mas eu estou vendo aqui interessante, que diz assim, tomai e reparti. Olha que interessante, tomai o pão e reparti. Ou seja, irmão, pegar o pão e repartir. E hoje o pão na igreja, na hora da Santa Ceia, muitas das vezes ele já vem repartido. Então, é claro que hoje a gente tem todo um cuidado com a questão higiênica, aquilo que o outro toca eu não como, aquilo que eu toco o outro não bota na boca, mas ali a gente vê que havia uma pureza de alma tão grande que eles não se importavam. Ele pegava o pão inteiro e cada um tirava o seu pedaço para comer. Hoje, é claro que vivemos em outros tempos, mas é só para chamar a atenção desse detalhe aqui que eu estou. Já deu para perceber, né? Ao longo desse tempo, percebeu que eu sou meio detalhista em alguns detalhes, né? Então, em algumas coisas. Então, diz assim o 18: porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e o havendo dado graça, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Glória a Deus, louvado seja Glória a Deus. o nome do Senhor. O Cordeiro estava presente e o Cordeiro ordenou ali como seria, né, essa memória para o futuro. E é isso que nós, os cristãos dos dias de hoje, temos feito, não é isso, pastor? Amém, irmão. É verdade, irmão. É tão maravilhoso isso aí, mas, infelizmente, tem muitos que não entendem, né? Então, esse é um dos motivos que nós estamos aqui fazendo essa live, para a honra e glória do Senhor, para a edificação do povo de Deus e para que aqueles que ainda não entendem, que possam finalmente entender o que é a Páscoa para o cristão. Então, eu tenho certeza que essa live ela foi muito, muito boa, ela elucidou muitas
muitas coisas, tirou muitas dúvidas de muita gente. Tenho certeza aí que talvez, não tenho certeza, mas vamos esperar que alguém possa, de repente, perguntar alguma coisa depois. A gente pode, dentro da nossa possibilidade, estar respondendo, dentro da palavra de Deus, o que é a Páscoa. Eu achei muito interessante também que o irmão falou sobre a Bíblia, o quão importante nós sempre confrontarmos o que nós vemos com a Bíblia. Verdade. Então, o que está acontecendo? Hoje em dia nós temos... Pois não, irmão, pode falar. Na verdade, é isso que falta às religiões hoje. Se voltar para a Bíblia, e não para o seu entendimento e entendimento de escritores do passado. Ah, porque o escritor tal e tal falou isso, falou aquilo. É Joséfo, verdade. não sei o quê. Existem grandes teólogos, mas sempre a Bíblia tem que ser a nossa referência de fé. E não os escritos de homens que, como nós, eram estudiosos. É verdade, irmão. O que acontece é que nós temos, como o irmão disse, tem vários teólogos aí, cada um fala uma coisa, às vezes, dentro da própria denominação, nós temos de tudo, né? Hoje em dia, qualquer religião, nós temos um pastor que pensa uma coisa, outro já pensa outra, e, enfim, cada um tira a sua opinião. Mas o básico do cristianismo é que não pode mudar, irmão. Sem o dúvida. básico não pode mudar e não vai mudar, porque é aquilo mesmo. Jesus morreu por nós na cruz, a fé que nos leva à salvação, isso que é o mais importante e que realmente importa para nós. Agora, é lógico que é muito bom a gente poder aprender um pouquinho mais dentro da palavra, tirar alguma conclusão hoje, amanhã a gente pode até mudar de opinião, né? Porque os assuntos são muito diversos dentro da Bíblia, há muito estudo hoje em dia, né? Nós temos diversos livros, diversos autores, que às vezes nós pegamos aí um teólogo que sabe hebraico, sabe grego, sabe falar, sabe tudo, mas chega na hora, ele afirma uma coisa que não pode ser 100%, que não é 100% aquilo que ele está falando, mas ele diz que é. E vem o outro e refuta, não, mas eu tenho certeza que é, porque a palavra diz isso, e fica aquela discussão. Tem até um programa aí, que eu vejo de vez em quando, eu vejo um só, não sei se o irmão conhece, é um programa que passa na HIT, né, TV, que é o debate entre os teólogos, entre os pastores, etc., entre os servos também, e cada um realmente é muita sabedoria ali, eles até se respeitam, mas é muita divergência e não vale a pena a gente ficar esquentando a cabeça com isso. O que a gente tem que fazer mesmo é ler, tirar nossas conclusões, e com isso a gente crescer na palavra de Deus. Mas o principal, uma das coisas principais também é nós termos uma liderança boa, temos alguns irmãos que possam nos ajudar nisso aí, e não podemos também pedir perfeição para todos, mas eu digo uma coisa para o irmão, existe sim ainda, graças a Deus, líderes, bons pastores, existem irmãos também que estão aí nos ajudando. Esse negócio de igreja em casa não dá certo. Isso aí não tem nada a ver, porque o conhecimento nosso ele tem uma limitação. Um pastor é alguém que estuda mais. Um bom pastor, digo aquele que fez mesmo um curso teológico bom, seja um seminário, seja alguma coisa assim, ele sabe a fundo o que está falando. Tá? É lógico que ele vai ter o cuidado de estar sempre aos pés do Senhor, para não vir a soberba, etc., etc. Nós sabemos disso. Aliás, isso é um mal que pode afligir qualquer um, não só um pastor, como também todos nós, que às vezes estudamos a palavra, estamos ali seguindo ao Senhor, mas achamos que nós sabemos mais que os outros. Não sabemos nada, não. Você pode ter uma opinião, eu tenho outra. Isso aí não quer dizer nada. Nós já fizemos algumas lives aqui em que cada um pensava do jeito, mas a gente
continuou se respeitando e vai continuar se Com certeza. respeitando assim. Não é, irmão? Verdade. Sabe o que eu acho interessante? É quando eu vejo aí algumas pessoas que se dizem até altamente capacitadas, mas que eles acham que a Bíblia tem que se adaptar ao pensamento deles. Ou seja, tem alguns que dizem até que a Bíblia é ultrapassada e que é preciso se modernizar, porque os dias de hoje já não condiz mais com a cultura da onde foi escrita a Bíblia. Olha, é umas coisas que a gente fica chateado até de ouvir, pastor. Irmão, eu acho o seguinte, que o cristão que realmente conhece a palavra, ele não vai cair nessas armadilhas, né? Essas teologias aí, vamos dizer assim, eu digo até uma teologia tosca, né? As teologias que pregam várias coisas que não têm nada a ver, sei lá, eles inventam de tudo, a caneta, tem que botar a caneta no bolso e orar por ela para você conseguir alguma coisa. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas na realidade são tantas liturgias que não são bíblicas, vamos dizer assim, que realmente chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. Se nós fizermos hoje uma visita em algumas igrejas por aí, que se dizem igrejas, nós vemos coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Nada, nada, nada. Não vou ficar citando aqui, porque vão dizer que eu estou falando mal de uma religião, de outra, não é nada disso. Mas nós vemos que acontece muito disso. Acontece também a corrupção, né? Essa corrupção que nós vemos no mundo, no nosso país, já chegou nas igrejas, já chegou em alguns líderes, infelizmente, e nós temos que orar por isso, irmão, muito. Temos que continuar em oração, pedindo a Deus que nos ajude, nos dê entendimento e que nos faça ver realmente a verdade. E a verdade é uma só. Só teve um que falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E a verdade é Jesus Cristo, e ponto final. Não existe outra verdade. Verdade. Não existe. Aí vem filósofo, vem outros dizendo a verdade é não sei o quê, a verdade é que... Não, senhor. Não, senhor. A verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Sem dúvida, é por aí, Amém. com certeza. Esse é o caminho. É buscarmos na Bíblia, é buscarmos em Deus, é buscarmos... Às vezes nós temos dificuldade de entender, mas não é porque eu tenho dificuldade que eu tenho que querer adaptar a Bíblia ao meu pensamento, ao meu entendimento. Todos os dias é preciso buscarmos no Espírito Santo que ele nos ajuda a discernir. Hoje eu até falava para minha filha, eu tenho um estudo aqui, um comentário sobre anjos, e eu falei, não me importa saber no momento sobre anjos, na hora certa, no momento certo, eu vou conhecer os anjos. Não preciso saber de anjo agora, não, como é que não é, não tem. Então, as pessoas, às vezes, elas querem entender tudo agora, e a gente sabe que isso é um mistério que Deus nos guardou para aquele dia, né? Se nem Jesus sabe o dia da volta dele, né? Como que a gente vai querer saber as coisas do céu, como é que não é? Então, as pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade de entender as coisas de Deus. Aquilo que nos foi revelado, nos é revelado, amém. Aquilo que não for, a gente tem que esperar a hora, o momento certo, até porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Não é isso, pastor? Amém, irmão. Palavra muito boa do irmão. E é isso, então. Teríamos aqui, eu conheço o irmão, eu sei que o irmão tem assim conhece muito a Bíblia, e nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre diversos assuntos, né? Essa parte de anjo, por exemplo, é muito interessante. Nós sabemos que é uma hierarquia angelical, nós sabemos disso tudo. É um estudo muito bacana também. Mas, assim, é como o irmão falou, não temos que ficar nos preocupando em demasia com isso. Até podemos fazer alguns estudos sobre isso e devemos, né, irmão? Porque sim. O irmão, como pregador da palavra, como um bom evangelista, excelente evangelista que sempre está estudando aí alguma coisa sobre a palavra e sobre diversos assuntos ligados à religião. Mas não podemos ficar aí achando que sabemos tudo, que nem os próprios teólogos sabem.
Ninguém sabe. Ainda não conheci ninguém que me demonstrasse por A mais B certos assuntos, me provasse que aquilo é aquilo. Tem muitas coisas na Bíblia que não podemos ter certeza absoluta, porque são mistérios que Deus guardou para si e somente depois nós vamos saber. Inclusive, o próprio Jesus também não sabe a hora que ele virá à Terra. De hora só Deus sabe, nem Jesus sabe. Olha só a profundidade do negócio. Então, vamos ficar quieto e saber nosso limite, dar toda a honra e toda a glória para o Senhor. E desde já, irmão, mais uma vez, eu acho que, por mim, eu já estou satisfeito com essa live. Assim, amém. Só para finalizar, Jesus ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a Lázaro, mas foi com a sua própria morte que Jesus nos fez vitorioso. Na morte dele, ele ressuscitou, amém. Mas ele não fez nada, ele deixou o Pai trabalhar e ele morreu para nos salvar, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, pastor. Com certeza, para mim também foi um grande prazer, mais uma vez, estar junto com o irmão, né, trocando ideias sobre esse assunto. Creio que as pessoas que entraram, algumas pessoas entraram, creio que depois vão ter oportunidade também de ainda acompanhar e que o Espírito Santo de Deus possa abrir a mente, o entendimento, dar sabedoria para que assim as pessoas também possam não só se contentar com o que nós trouxemos, que a gente sabe que tem um vasto potencial na Bíblia, falando sobre Páscoa, e tem entendimento para todos. É só a pessoa ter interesse e buscar, que com certeza o Espírito Santo vai ensinar, vai direcionar, vai capacitar para aprender todos os dias com o Senhor. É isso, pastor? Da minha parte, também eu estou satisfeito. Amém, irmão. Na realidade, nós estivemos lendo muita coisa aí sobre a Páscoa, e tinha muita coisa muito complicada. Aí eu disse assim, não, eu vou apenas no básico, então quem for assistir a live, com certeza já vai sair edificado, já vai entender o que realmente é a Páscoa. Desde já, eu desejo para os amigos, eu desejo para o irmão, para a sua família, uma Páscoa maravilhosa, de muita paz mesmo. Eu estou muito feliz aqui de ter feito essa live com o irmão, porque o irmão é uma pessoa de Deus realmente. Eu sei que Deus tem um chamado muito grande para o irmão e com certeza vai usá-lo tremendamente ainda mais para frente. Irmão, ouve bem o que eu estou falando. Se assim Deus permitir, eu tenho certeza que vai permitir, sim. Eu creio que ele vai permitir, eu não tenho certeza, né? Porque Deus é Deus, ele é quem sabe de tudo. Mas que Deus possa permitir que o irmão ainda tenha muitas e muitas vitórias e palavras na sua vida cristã. Amém. É isso que nós desejamos para o irmão, tá? Eu gostaria, depois dessa live, continuar mais um pouquinho aqui com o irmão, só para falar algumas coisinhas aqui em off. Amém. Mas são coisas nossas, né? Como amigos pessoais. Mas, enfim, e desde já a todos, portanto, tudo de bom. Feliz Páscoa mais uma vez para todos e que o Senhor abençoe grandemente em nome de Jesus. Irmão, quer falar mais alguma coisa? Da mesma forma, pastor, retribua aí todas as suas palavras, reverto todas as suas palavras aí, porque com certeza eu também tenho um carinho muito grande pelo irmão, vejo o esforço, né, do irmão de estar evangelizando, fazendo esse trabalho de evangelismo, né, e é por isso que eu creio e eu sei que Deus tem um chamado muito grande com o irmão também para estar nessa missão, na missão de levar a palavra de Deus, de levar o evangelho. Tantas criaturas precisam, necessitam, e com certeza nós entendemos isso, entregamos nossas vidas para o Senhor, dedicamos o nosso tempo como oferta a Deus, e eu creio que ele tem recebido, eu creio que ele tem aceitado.
Então, que Deus possa também estar abençoando aí o irmão, a família do irmão nessa Amém. Páscoa, e que possamos cada vez mais estarmos na presença de Deus, buscando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Feliz Páscoa para o irmão e para todos os irmãos que estão nos acompanhando e que vão acompanhar ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, então, feliz Páscoa a todos. Deus abençoe grandemente e todos sejam abençoados. E até a próxima, se Deus Glória a assim Deus. permitir. Vou estar encerrando aqui. Amém. A paz de Cristo. Amém.